Dentro do horário regimental em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2013. Dando as boas-vindas aos nossos vereadores, aos nossos vereadores, Maria Helena, a Joana, e hoje nós temos aí novamente a presença do suplente Carlos, né? E a tradicional comparecimento do secretário nessa edição 3 vezes. Coloco em discussão a ata da sessão do dia 23 de setembro. Vereadores e vereadoras que concordam com a nossa submissão. Então, está aprovada, não havendo nada a acrescentar, está aprovada a ata da sessão do dia 23. E agora solicitamos a nossa primeira secretária, senhora Tatiana, que procede com a primeira parte da leitura dos expedientes da nossa hoje. Obrigado, senhor presidente. Desejo uma boa noite em semana, cumprimento os demais colegas que trabalham nessa casa, a doutora Maria Helena, a Joana, e cumprimentar também ao suplente do Carlos, que trabalhou conosco aqui, ao nosso secretário muito pedido. Aguardou-se 27 de setembro de 2013. Ofício número 342 de 2013. A sua excelência, o senhor Gilberto Marcelo Ramos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Aguardou de Santa Catarina. Senhor presidente, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei para apreciação e posterior votação. Projeto de lei número 64 de 2013. Autoriza o ingresso do município de Água Doce no consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da AMOC, denominado de Consórcio Público Meio Oeste Contestado e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos atenciosamente no Gás Ganzerra, prefeito. Aguardou-se 30 de setembro de 2013. Ofício número 343 de 2013. A sua excelência, o senhor Gilberto Marcelo Ramos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de leis para apreciação e posterior votação. Projeto de lei número 65 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, anular totalmente e transferir dotação orçamentária que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 66 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e criar elemento de despesa no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de lei número 67 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências. Projeto de lei número 68 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, criar elemento de despesa, anular parcial ou total e transferir dotações orçamentárias que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 69 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, anular parcialmente e transferir dotação orçamentária que especifica e dá outras providências. Solicitamos que os projetos de lei número 65 e 68 sejam apreciados em regime de urgência. Sendo que tínhamos para o momento, os pedimos atenciosamente no Gás Ganzerra, prefeito. Projeto de lei número 64 de 2013, de 27 de setembro de 2013. Autoriza o ingresso do município de Água Doce no consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da AMOC, denominado de Consórcio Público Meio Oeste Contestado e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o ingresso do município de Água Doce no consórcio público denominado de Consórcio Público Meio Oeste Contestado nos termos do protocolo de intenções em anexo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Água Doce, 27 de setembro de 2013, no Gás Ganzerra, prefeito. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos em anexo o referido projeto de lei que autoriza o ingresso do município de Água Doce no consórcio público denominado de Consórcio Público Meio Oeste Contestado nos termos do protocolo de intenções em anexo. Água Doce, 27 de setembro de 2013, no Gás Ganzerra, prefeito. Segue em anexo a cópia para os senhores do protocolo de intenções do referido consórcio. Projeto de lei número 65 de 2013, de 30 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, anular totalmente e transferir dotação orçamentária que especifica e dá outras providências. Artigo 1º.
Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.148, de 27 de novembro de 2012, um crédito adicional especial no valor de R$ 64.077,30 para o Fundo Municipal de Saúde. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo serão para a manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa aplicações diretas com a seguinte classificação orçamentária: Fundo Municipal de Saúde do município de Água Doce, manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Água Doce, aplicações diretas no total de R$ 64.077,30. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, ficam autorizados a anulação total dos recursos das seguintes dotações orçamentárias: Fundo Municipal de Saúde do município de Água Doce, construção, ampliação e manutenção da ISF, aplicações diretas, R$ 34.077,30. Aquisição de veículos, aplicações diretas, R$ 30.000. Um total de R$ 64.077,30. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 30 de setembro de 2013, novelas na Zera, prefeito. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação o incluso projeto de lei que abre crédito adicional especial no orçamento vigente. Verificado que não serão utilizados os recursos nas rúbricas de recursos próprios para a construção, ampliação e manutenção da ISF e aquisição de veículos, as transferências das dotações orçamentais fazem-se necessárias para dar continuidade às atividades do Fundo Municipal de Saúde. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 30 de setembro de 2013, novelas na Zera, prefeito. Projeto de Lei nº 66, 2013, de 30 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e criar elemento de despesa no orçamento vigente e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.148, de 27 de novembro de 2012, um crédito adicional especial no valor de R$ 2.240 para o Fundo Municipal de Saúde. Parágrafo único. O recurso a que se refere ao caput deste artigo será para a manutenção do programa SUS. Artigo 2º. Fica criado e suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa e aplicações diretas com a seguinte classificação orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Água Doce, manutenção do programa SUS, aplicações diretas no total de R$ 2.240. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a utilizar o provável excesso de arrecadação verificado na rúbrica Recurso Teto Municipal Rede Cegonha. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 30 de setembro de 2013, novelas na Zera, prefeito. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando para a apreciação o incluso projeto de lei que abre crédito adicional especial no orçamento vigente. Verificado o provável excesso de arrecadação na rúbrica Recurso Teto Municipal Rede Cegonha, o mesmo será utilizado para o grupo de gestantes, dando assim continuidade às atividades do Fundo Municipal de Saúde. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 30 de setembro de 2013, novelas na Zera, prefeito. Projeto de Lei nº 67, de 30 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 32.404,10 para o Fundo Municipal de Saúde. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo serão para a manutenção do programa SUS. Artigo 2º. Fica suplementado no orçamento vigente os elementos de despesa, aplicações diretas com as seguintes classificações orçamentárias: Fundo Municipal de Saúde do município de Água Doce, manutenção do programa SUS, aplicações diretas R$ 24.700, aplicações diretas R$ 7.724,10, no total de R$ 32.424,10. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei,
fica autorizado a utilizar o superávit financeiro do exercício de 2012, verificado nas rubricas recursos NASF e recursos transferências convênios catandulas, CAPS. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 30 de setembro de 2013, Novelas Ganzela, Prefeito. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Estamos encaminhando para apreciação incluso o projeto de lei que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Verificado o superávit no exercício de 2012 nas rubricas recursos NASF e recursos transferências convênios catandulas, CAPS, será aberto crédito suplementar no orçamento. O mesmo será utilizado para a manutenção do programa SUS, dando continuidade às atividades do Fundo Municipal de Saúde. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 30 de setembro de 2013, Novelas Ganzela, Prefeito. Projeto de lei número 68 de 2013, 30 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, criar elemento de despesa, anular parcial ou total e transferir dotações orçamentárias que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 4.442,59 para o Fundo Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo serão para a compra de equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. Fica criado o suplemento no orçamento vigente, o elemento de despesa aplicações diretas com a seguinte classificação orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social de Água Doce, Programa de Atendimento Estadual e Federal, IGD, PET e outros, aplicações diretas no total de R$ 4.442,59. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a anulação total ou parcial dos recursos das seguintes dotações orçamentárias: Fundo Municipal de Assistência Social de Água Doce, Programa de Atendimento Estadual e Federal, IGD, PET e outros, aplicações diretas R$ 3.800,67, aplicações diretas R$ 641,92, no total de R$ 4.442,59. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 30 de setembro de 2013, Novelas Ganzela, Prefeito. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Estamos encaminhando para apreciação incluso o projeto de lei que abre crédito adicional especial no orçamento vigente. Verificado que não será utilizado o recurso na rubrica Recursos Programas IGD, Bolsa Família, o mesmo será utilizado para a compra de equipamentos para o Fundo Municipal de Assistência Social, dando continuidade às atividades do mesmo. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 30 de setembro de 2013, Novelas Ganzela, Prefeito. Projeto de lei número 69 de 2013, de 30 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, anular parcialmente e transferir dotação orçamentária que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente, instituído pela Lei nº 2.148, de 27 de novembro de 2012, um crédito adicional especial no valor de R$ 8.778,99 para o Fundo Municipal de Saúde. Parágrafo único. Os recursos a que se refere ao caput deste artigo serão para a manutenção do programa do SUS. Artigo 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa aplicações diretas com a seguinte classificação orçamentária: Fundo Municipal de Saúde do município de Água Doce, manutenção do programa SUS, aplicações diretas no total de R$ 8.778,99. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a anulação parcial do recurso da seguinte dotação orçamentária: Fundo Municipal de Saúde do município de Água Doce, manutenção do programa SUS, aplicações diretas no total de R$ 8.778,99. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 30 de setembro de 2013, Novelas Ganzela, Prefeito. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Estamos encaminhando para apreciação incluso o projeto de lei que abre crédito adicional especial no orçamento vigente.
Verificado que não será utilizado o recurso na rubrica Recursos Programa Melhoria de Acesso, PEMAC, a mesma será utilizada para a reforma dos banheiros, dando continuidade às atividades do Fundo Municipal de Saúde. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 30 de setembro de 2013, Modelos Banzeira, prefeito. Procedemos agora, então, com a leitura dos pareceres. Título da proposição: Projeto de Lei nº 61, de 2013, de 16 de setembro de 2013. História: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e cria elemento de despesa no orçamento vigente e dá outras providências. Parecer número 150 de 2013 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 151 de 2013 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Título da proposição: Projeto de Lei nº 52 de 2013, de 28 de agosto de 2013. História: dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014 e da outras providências. Parecer número 146 de 2013 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 147 de 2013 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 148 de 2013 da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 149 de 2013 da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Sendo esses os encaminhamentos de hoje, senhor presidente, devolvo a palavra. Agradecemos ao nosso primeiro secretário, passamos agora a palavra ao nosso segundo secretário. Boa noite, Milton. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fio. Mencionando todos os colegas vereadores, doutora Marilena e Joana. Projeto de Lei Parlamentar número 007/2013, de 27 de novembro de 2013. Marli Rosa Espanhol Guerreiro, vereadora desta Igreja Casa de Deus, apresenta para a deliberação do plenário e, se aprovado, seja encaminhado para a sanção do Poder Executivo o seguinte projeto de lei parlamentar. Concede-se a isenção do pagamento de taxa de vida ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, aos eventos e pessoas que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam isentos de pagamento da taxa devida ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, todos os eventos realizados gratuitamente ou sem fins lucrativos no município de Água Doce, Santa Catarina, por sociedades, fundações, associações religiosas, culturais, instrutivas, científicas, artísticas, literárias, recreativas, esportivas e educacionais que tenham por objeto promover lazer, assistência ou congraçamento de seus associados e terceiros. Consideram-se eventos sem fins lucrativos para efeitos dessas leis aqueles realizados por entidades com finalidades filantrópicas, por pessoas idosas, eventos da terceira idade, comunidades do interior do município, associações de moradores de bairros, casamentos, festas de aniversários, escolas, creches, templos de qualquer culto e poder público municipal de Água Doce, Santa Catarina. A isenção prevista nesse artigo prevalece ainda que o evento seja realizado em salão de eventos locados. A isenção prevista no artigo 1º é extensiva também aos bares, restaurantes e hotéis e demais estabelecimentos comerciais relativamente a aparelhos de som, televisores ou similares, permanentemente instalados em suas dependências e desde que a atividade do estabelecimento não seja a realização de eventos, shows, entretenimento ou similares. Artigo 3º. A isenção prevista nesta lei anterior não constitui ofensa aos direitos autorais. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Poder Legislativo Luiz Vidinho, município de Água Doce, 27 de setembro de 2013. Marli Rosa Espanhol Guerreiro, vereadora PMDB. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores. Marli Rosa Espanhol Guerreiro, vereadora do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, do Poder Legislativo Luiz Vidinho, do município de Água Doce, Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais. Apresenta a Vossa Excelência e Vossas Senhorias este projeto de lei parlamentar, o qual visa conceder a isenção do pagamento da taxa que é cobrada pelo ECAD diante aos eventos e pessoas do município de Água Doce, Santa Catarina. Este projeto de lei parlamentar tem por escopo isentar uma série de entidades que não dispõem de finalidade lucrativa da taxa devida ao ECAD. Existem agremiações como as citadas no artigo 1º deste projeto, de caráter tipicamente altruísta, não tendo por objetivo lucros, mas tão somente o bem-estar, o lazer ou o aprimoramento físico ou intelectual de seus membros. Estas entidades usualmente promovem reuniões, onde os associados e seus familiares gozam de momentos de alegria e descontração. Evidentemente, para fazer frente às suas despesas, essas agremiações cobram pelos bailes, exemplificamente, que promovem e também para angariar recursos para cumprir seus objetivos. Entende-se que é justo e razoável que tenham elas tratamento diferenciado em relação às iniciativas organizadas com objetivos de obter ganhos financeiros, em que pese tratar-se de um projeto polêmico, já que foi implantado em muitos municípios do país. Além disso, vários tribunais já discutiram o assunto, tendo, em muitos casos, decidido que, em se tratando de eventos sem finalidade lucrativa, não é devida a taxa cobrada pelo ECAD. Como exemplo, citamos as seguintes decisões. Tratando-se de festejo de cunho social e cultural, sem a cobrança de ingresso e sem a contratação de artistas, inexistente um projeto econômico indevido são os direitos autorais. Precedentes. Resposta 246.908, São Paulo, relator ministro Barros Monteiro. Quarta turma, julgado em 20 de 2 de 2001. Não é devido o pagamento de direitos autorais se os espetáculos musicais são gratuitos, sobretudo pela característica beneficente e popular da festividade. Nova Câmara Civil, relator Nilson Mizuta, 2 de 3 de 2004. Ressalta-se que ainda em seu artigo 2º o projeto prevê que não é devida a contribuição ao ECAD relativamente a aparelhos de som, televisores e similares para hotéis, bares e restaurantes. Este dispositivo é embasado em precedente jurisprudencial, onde um dos interessados foi um dos mais importantes hotéis do município de Jaçaca. Vejamos, a cobrança de contribuição ao ECAD pelos direitos autorais da retransmissão dos aparelhos televisivos nos quartos do hotel não é devida quando é oferecida aos hóspedes apenas a transmissão da programação das emissoras de TV. Transmissão esta em que já foi pago os direitos autorais pela rede emissora, ficando o hotel responsável apenas pelo pagamento no caso de retransmissão. Logo, considerando-se o acima exposto, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação desse projeto de lei parlamentar. Atenciosamente, Marli Rosa Espanhol Guerreiro, vereadora PMDB. Projeto de resolução número 007/2013, 16 de setembro de 2013. Institui a leitura de um versículo da Bíblia antes do início de todas as sessões do Poder Legislativo Luiz Bidim, do município de Água Doce, Santa Catarina, e da outras providências. Gilberto Marcelo Ramos, fino vereador e presidente do Poder Legislativo Luiz Bidim, do município de Água Doce, Santa Catarina, de acordo com o disposto na Lei Orgânica e na Resolução número 017/2005, de 13 de 12 de 2005, denominado de Regimento Interno, apresenta para a deliberação do plenário o seguinte projeto de resolução, o qual, se aprovado, será promulgado. Artigo 1º. Fica instituída a leitura de um versículo bíblico antes de todas as sessões do Poder Legislativo Luiz Bidim, no município de Água Doce, Santa Catarina. Primeiro, o trecho objeto da leitura será indicado pelo presidente ou, na impossibilidade desse, por qualquer outro vereador. O trecho escolhido será lido pelo presidente ou por alguém por ele indicado. Não se fará qualquer comentário sobre o trecho lido. Artigo 2º. Fica determinado que comporá à mesa diretora do plenário um exemplar da Bíblia Sagrada, cuja ficará aberta durante o tempo em que estiver ocorrendo as sessões plenárias. Artigo 3º.
As despesas decorrentes com a execução da presente resolução serão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal, parte destinada ao Poder Legislativo vigente de cada exercício financeiro. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Água Doce, 16 de setembro de 2013. Gilberto Marcelo Ramos Filho, presidente. Exposição de motivos, senhores vereadores. Gilberto Marcelo Ramos Filho, vereador e presidente do Poder Legislativo Luiz Vidinho Municipal de Água Doce, Santa Catarina, no uso de suas atribuições inerentes ao exercício da função, apresenta a vossas senhorias o projeto de resolução em epígrafe, pelo qual institui a leitura de um versículo da Bíblia antes do início de todas as sessões realizadas por essa Casa. O ambiente legislativo, onde há uma pluralidade de pensamentos, atitudes e comportamentos, pode-se ter como referência que, acima de tudo, a palavra de Deus prevalece. Conforme Hebreus nos traz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Logo estará sendo oferecida uma oportunidade àqueles que, em função de seus afazeres diários, não dispõem do tempo para a leitura da Bíblia, ouvirem e refletirem a palavra de Deus. Deste modo, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação. Água Doce, 16 de setembro de 2013, Gilberto Marcelo Ramos Filho, presidente. Poder Legislativo Luiz Vidinho do município de Água Doce, Câmara Municipal de Vereadores. Moção número 023/2013, de 30 de novembro de 2013. Evandro Carlos Anato, segundo secretário do Poder Legislativo Luiz Vidinho do município de Água Doce, Santa Catarina, comparece à presença dessa Casa Legislativa para apresentar a seguinte moção: concede-se os votos de apoio para a Polícia Civil de Santa Catarina pelos relevantes serviços prestados e apoiar a luta e reivindicações por melhores salários. Evandro Carlos Anato, segundo secretário e vereador do PSDB do Poder Legislativo Municipal Luiz Vidinho de Água Doce, Santa Catarina, no uso de suas atribuições inerentes ao exercício da função, apresenta a Vossa Excelência e Vossa Senhorias a moção que tem por objetivo conceder votos de apoio para a Polícia Civil de Santa Catarina e pelos relevantes serviços prestados e apoiar a luta e as reivindicações por melhores salários da categoria. Os policiais civis de Santa Catarina estão há mais de uma década sem qualquer reposição de seus vencimentos e amargando o posto de um dos piores salários do Brasil. O reflexo desse quadro preocupante é que há uma enorme evasão nos seus quadros. Dados oficiais apontam que desde 2007 a instituição perdeu quase 1.000 policiais, o que faz com que o efetivo seja praticamente o mesmo de 30 anos atrás. A realização de concurso público não resolve o problema, pois o baixo salário não retém o servidor da Polícia Civil, necessitando com urgência que os vencimentos sejam corrigidos para evitar que a instituição seja fadada à falência por falta de profissionais. Nesse sentido, e considerando os relevantes serviços prestados pela Polícia Civil de Santa Catarina, não apenas em nosso município, mas em todo o nosso estado, apresentamos a presente moção pedindo que, se aprovada, seja a mesma encaminhada ao ilustre governador do estado de Santa Catarina, ao secretário de Segurança Pública e ao secretário de Estado da Justiça e Cidadania. Água Doce, 30 de setembro de 2013, Evandro Carlos Anato, segundo secretário do PSD. Requerimento número 10/2013. Água Doce, 23 de setembro de 2013. Aos membros da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal Luiz Vidinho, Praça João Macanhã, 322, Água Doce, Santa Catarina. Assunto: que se oficie-se a senhora Evarista Bernadette Preto, responsável pela atribuição de autoridade de trânsito no município de Água Doce, para que possa fazer o uso da tribuna do plenário desta Casa, a fim de esclarecer assuntos do projeto de mudança do trânsito. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, Marli Rosa Espanhol Guerreiro, vereador líder da bancada do PMDB do Poder Legislativo Luiz Vidinho do município de Água Doce, Santa Catarina, solicita a esta igreja casa que se oficie-se a senhora Evarista Bernadette Preto, cuja responde pela atribuição de autoridade de trânsito neste município,
para que possa ser convidada a participar da sessão ordinária marcada para o dia 30 de setembro de 2013, para expor ao grupo da entidade assuntos que tratam do projeto de mudança do trânsito no município de Água Doce, vez que há uma preocupação de uma parcela da sociedade sobre esse assunto, e os vereadores não têm conhecimento do mesmo para possíveis esclarecimentos. Atenciosamente, nestes termos, pede deferimento, Marli Rosa Espanhol Guerreiro, vereador, líder do PMDB. Sexta-feira da primavera, 5 de outubro de 2013, Água Doce, Santa Catarina. O Sindicato Rural de Água Doce tem a grata satisfação de convidá-lo para participar da sexta-feira da primavera, a realizar-se no dia 5 de outubro de 2013, no Parque de Exposições Nova Vicença, Água Doce. Programação: 5 de outubro de 2013, 8 horas, abertura do parque para o público, 12 horas almoço, 13 horas início do leilão gado geral. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Agradecemos ao nosso segundo secretário da segunda parte do expediente da noite de hoje. E retornamos a palavra agora à líder do Rubinho, para que faça você da defesa dos projetos de lei do Poder Executivo. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar o Thiago, da Rádio Tropical, os pais da Joana, que não havia cumprimentado antes. Temos vários projetos hoje a serem contemplados, a serem apreciados, na verdade. São 5 projetos em relação a dotações orçamentárias e um projeto em relação, então, à autorização ao ingresso do consórcio que está sendo mobilizado aí pelos municípios da MOC. Então, comentando primeiro o projeto número 64, ele vem pedir a autorização desta casa, dos nobres vereadores, para que se faça o ingresso do município de Água Doce ao consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da MOC. Então, é uma iniciativa de todos os municípios do meio oeste da região da MOC. Ele teria a denominação de consórcio público meio oeste contestado, e aí no anexo que foi encaminhado para os senhores, nós temos o protocolo de intenções. Na verdade, a informação que nos foi passada é que todos esses municípios mencionados aí na primeira página do protocolo de intenções, que seriam Água Doce, Capinzal, Catanduva, Zerval Velha, Rival do Oeste, Picaré, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Tangará, Três Etilhas, Vargem Bonita, criariam aí então um consórcio, e na verdade até esse protocolo de intenções deveria ser analisado até o dia 9 de agosto de 2014. Os senhores podem vislumbrar no decorrer desse protocolo de intenções, inclusive ele não está paginado, o que facilitaria muito para que eu pudesse comentar com os senhores, mas o capítulo 2 fala da finalidade dos objetivos do consórcio. Então, basicamente, ele veio unir os municípios da região da MOC para apoiar esses municípios em questões como fortalecimento institucional, dinamização econômica, desenvolvimento urbano e rural, meio ambiente, saúde, segurança pública. Então, aí são vários assuntos a serem contemplados em um mesmo movimento. Até nomeando, colocando aqui para os senhores, por exemplo, dinamização econômica, promoção de estudos e serviços de assessoria administrativa, jurídica e contábil, aquisição e administração de bens e serviços para compartilhamento em relação à linha de desenvolvimento urbano rural, apoiar o plano diretor dos municípios, atuar pela inclusão dos municípios ao Sistema Único de Atenção à Sanidade Pecuária, SUASA, as redes de assistência técnica e extensão rural, ATER, bem como ações que visem evitar o êxodo rural. Então, aí são inúmeras atividades que estariam aí a serem analisadas pelos senhores, mas que seriam contempladas pelo consórcio, esse consórcio aí formado pelos municípios, pelos prefeitos e secretários,
Na realidade, a presidência, ali no capítulo 6, ele fala da organização, né, do consórcio. Então, nível de direção superior, nível de gerência e assessoramento, nível de execução programática. Então, ele tem toda uma estrutura para que se faça aí as atividades. No capítulo 4, capítulo 5, ele contempla ali os direitos e os deveres dos antes consorciados. Então, os senhores podem fazer uma leitura mais concreta para que os senhores tirem suas dúvidas, mas, na verdade, o projeto de lei ele vem para pedir a autorização dos senhores para que, então, seja colocado o nome do município de Água Doce junto ao consórcio que está sendo organizado pela ANOC. Pelo que nós temos conhecimento, a maioria dos municípios antes mencionados ali na primeira página do protocolo de intenções já está com o processo encaminhado de adesão ao consórcio. Os outros 5 projetos de lei são todos referentes a dotações orçamentárias da área da saúde. Na verdade, houve uma análise através da contadora da Secretaria de Saúde, a Neuza, e ela encaminhou, então, aí algumas alterações, pedindo autorização para os senhores para que seja feito o remanejamento de alguns orçamentos. O 65, na verdade, ele está anulando recursos de construção, ampliação e manutenção do ISF e aquisição de veículos. O secretário analisou que, na verdade, esse ano não será mais necessária a aquisição de veículos e, como há necessidade na manutenção do Fundo Municipal de Saúde para a continuidade das atividades do Fundo, eles aí mencionaram a necessidade desse valor de R$ 64.077,30 na atividade de manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Então, pedei aos senhores a compreensão e a autorização para fazer esse remanejamento. O projeto de lei número 66, na verdade, ele apenas pede a criação e suplementação do orçamento da manutenção do programa SUS. Hoje, a Secretaria de Saúde está aí dando encaminhamento, acompanhando 12 gestantes. Esses acompanhamentos são consultas especializadas, exames. Então, esse grupo de gestantes aí recebe do recurso teto municipal Rede Cegonha, que é um programa do Ministério da Saúde, o valor de R$ 560 por mês para essas 12 gestantes. E a Neuza, então a contadora, pediu para que seja criada essa rúbrica de R$ 2.240, que seria essa arrecadação desse mês e dos próximos 3 meses, então 4 meses. O projeto de lei número 67 também pedindo suplemento no orçamento vigente nas limites de despesa de aplicações diretas para a manutenção do programa do SUS, tendo em vista que foi verificado um superávit financeiro do exercício de 2012 dos recursos do Núcleo de Apoio Estratégico de Saúde da Família e das transferências realizadas por Catanduvas ao CAPS, já que o nosso CAPS aqui ele atende Catanduvas e Tresitinhos também. Então, pelo convênio, foi feito esse repasse do município de Catanduvas para o CAPS e verificou-se que não será necessário, na verdade, foi um superávit financeiro do exercício de 2012, então pede-se para que esse valor seja utilizado em programas de manutenção do programa do SUS. Então, pedimos a compreensão dos senhores também. O projeto de lei número 68, ele vem para a compra de equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social. Aí já é uma solicitação das assistentes sociais que atendem na assistência social do nosso município. Então, ele vem para a compra de equipamentos
né, para as assistentes sociais e retira, então, anula o valor de recursos de compra de material de consumo e serviços mencionados, então, ali no nosso artigo 3º. Então, também, em relação a dotações orçamentárias, pede a autorização dos senhores para esse remanejamento. E, ao final, o projeto de lei número 69, no valor de R$ 8.778,99, ele pede aí para que seja anulado da manutenção do programa SUS. Na verdade, ele está tirando de recursos do Programa de Melhoria de Acesso, PEMAC, para a reforma dos banheiros ali no posto de saúde. Então, na verdade, essa reforma não seria a reforma dos banheiros. Para ser mais específica, vai ser construída uma rampa de acesso a cadeirantes nos banheiros. Então, está sendo pedida a autorização para fazer apenas um remanejamento da rúbrica de aplicações diretas para que sejam construídas essas rampas de acesso a cadeirantes. Sendo esses encaminhamentos de hoje do Executivo, devolvo a palavra, senhor presidente. Agradecemos a líder do governo e passamos agora a palavra para a diretora Marita, que proceda a defesa de seu projeto e de sua edição inquilina. Cumprimento o presidente desta Casa Legislativa, senador Gilberto Marcelo Ramos. Cumprimento os vereadores e vereadoras. Cumprimento a servidora doutora Marilena Hermana. Cumprimento o nosso público, o nosso repórter. O Monareto, o Virgim, o pai e a mãe da Joana, que se fazem presentes. Então, com respeito ao requerimento, o objetivo dele seria esclarecer, até para nós vereadores, o teor desse projeto que vem modificar o trânsito, para a gente poder esclarecer às pessoas o que vai realmente acontecer, a viabilidade dele, porque as pessoas têm nos questionado na rua, assustados, porque vai ser isso, vai ser aquilo. Então eu pensei que a melhor forma seria trazer para nosso conhecimento, discussão, e a gente mobilizar a comunidade também para se fazer presente, para realmente se tomar conhecimento do efeito dele. Então seria isso o objetivo principal, e peço aos vereadores a sensibilidade disso, porque é para conhecimento de todos nós aí, a gente poder esclarecer o correto da comunidade. Quanto ao projeto de lei parlamentar, então a isenção da taxa do ICAD prima beneficiar a comunidade e as entidades do município quando da realização de seus eventos culturais e suas promoções. Eles não visam o lucro, e sim uma receita para a manutenção dos seus espaços, dos seus lazeres, e são trabalhos, digamos assim, elaborados pelas próprias comunidades. Então, eu acredito que a isenção dessa taxa deveria beneficiá-los. Então, como foi aí explicado na exposição de motivos, não sei se ficou alguma dúvida, gostaria sim que apreciassem com carinho, e a gente poderia, de repente, favorecer a comunidade que tanto luta para manter os seus espaços, suas estruturas. A gente sabe da dificuldade que eles têm tido para a manutenção de tudo isso. Então, gostaria de contar com o apoio e a compreensão de todos. Seria isso, senhor presidente, e devolvo-lhe a palavra. Agradecemos a vereadora Marita. Passamos agora a palavra para a vereadora Evandro, que faça a defesa de suas comentários. Essa moção que eu trago para a apreciação dos colegas nesta noite conceder votos de apoio aos policiais civis pelas reivindicações de melhores salários em sua categoria. Como já está aqui na exposição de motivos, os policiais civis do Estado de Santa Catarina possuem os menores salários do nosso país. E desde 2007,
para cá, a instituição já perdeu, apesar dos concursos, aproximadamente 1.000 policiais que se exoneraram de suas funções. E hoje a gente vê que o problema é sério, o problema salarial. Eles têm horas a mais de fazer, horas extras, para poder ter um salário mínimo de dignidade. Então, eu peço a sensibilidade dos colegas desta casa, que a gente envie uma moção de apoio aos policiais civis, ao governador do Estado, ao secretário de Segurança Pública e ao secretário de Justiça e Cidadania. Era isso, senhor presidente, do governo da fala. Agradecemos ao vereador Evandro e também ressaltamos aqui a entrada de uma resolução, essa de minha autoria, onde estamos sugerindo então que se leia, né, pela sessão realizada da nossa Casa Legislativa, um versículo da Bíblia Sagrada. Também temos conhecimento que imagens, crucifixos, são vedados em Câmara de Vereadores, justamente para respeitar todos os credos, mas em contrapartida nós temos a Bíblia Sagrada, que essa a gente considera como universal a todas as religiões. Né? Então, dessa forma, estamos também deixando essa ideia para ser amadurecida, quem sabe gostada também por essa Casa Legislativa. Dando continuidade, vamos passar a palavra para os líderes da bancada, inicialmente passamos a palavra para o líder do PSD, vereador Evandro. O projeto de lei 64, ele vem no regime de urgência, senhor presidente? Esse foi um pedido, né? Como foi reforçando aqui a votação da medida do governo, né, só faltava água doce para aderir a esse projeto. Também sabíamos aí que o prefeito não estava lá com toda essa vontade de aderir. Mas em função que só queria o município de água doce fora, então está aí para um doce amado nessa casa. Com certeza, eu consegui apreciar os tópicos principais do consórcio público meio extra contestado. O projeto em si, esse projeto eu acredito que ele é igual a todos, passou por todas as casas legislativas da nossa região. Mas assim, eu gostaria que quando viesse um projeto dessa forma, em regime de urgência, mesmo em um anexo, ele desse mais ou menos questão de custos. O mesmo disse que o prefeito estava, vai, não vai, então talvez seja uma coisa que não seja de forma de urgência. De que forma que ele será mantido, quantos funcionários serão contratados, os municípios menores em população terão vantagens, desvantagens em relação aos municípios maiores. Essas são informações que eu gostaria de saber. Com certeza, se o nosso município tiver um tratamento igual a todos os outros municípios, não tem por que não participar também. Mas, se nós tivermos percas em relação, por sermos um município com pouca população, ou uma população menor que muitos municípios da região, com certeza é de se pensar. O projeto 65 até o 69, eles são remanejamentos de orçamento para aplicações para a manutenção dos projetos existentes e já foram justificados pela líder do governo. São dinheiros para a manutenção dos projetos, então tem o nosso apoio. O projeto de lei parlamentar da colega Marli, eu li no site de notícias da região, a Luiz, colega que Joaçaba também passou pela Casa Legislativa um projeto similar a esse, e com certeza para essas entidades que não visam fins lucrativos, ele é de relevância muito grande, pois eles não terão essa despesa a mais nas suas atividades. Também tem o nosso apoio. O seu requerimento, colega Marli, número 10, que suficia-se a senhora Evarista Bernadette Trento, responsável do setor de trânsito, é muito importante. Também fui consultado sobre essa mudança proposta no projeto de trânsito. Também não chegou até mim o projeto, não fui chamado para alguma reunião, para alguma explicação, e seria muito interessante mobilizarmos essas pessoas e essa funcionária para que viesse até esta casa e fosse feito todos os esclarecimentos em função deste projeto. Também tem o nosso apoio. E o projeto de resolução do colega, o presidente Fino, se fosse
lermos um versículo da Bíblia antes do início de cada sessão, com certeza tem todo o nosso apoio também. Era isso, senhor presidente, eu vou para a palavra. Agradecemos ao líder do PSD, vereador Evandro, e passamos agora ao líder do PT, vereador Jorge Fernando. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas, vereadores, as vereadoras, doutora Maria Helena, a Joana, todos aqui presentes, o Carlos, o secretário Nilton e todos os demais. Começando pelos projetos de lei, o número 64, esse de firmar convênio e mais esse consórcio intermunicipal aí, multifinalitário. Não cheguei a ler ele por inteiro, só em partes, e bem como o colega vereador Evandro também colocou, e eu não encontrei os valores que vão ser pagos aí com esse convênio aí para o município, e claro, tem todas as justificativas aí das vantagens, nós temos que assim ver e analisar. Do meu modo de entender aí, esse número 64 não vem por regime de urgência, é o 65 e o 68, né? É isso, presidente? Está também sendo pedido, né? E assim, só para ajudar a falhar, para uma ideia para a doutora, esse projeto ele é só para instituir o consórcio, que o vereador está vendo para a doutora, é só para a instituição desse consórcio. Depois temos os valores, que eles vão ter autonomia para discutir, mas vai voltar para a Casa Legislativa o endosso da autorização, então, para um repasse financeiro, mas depois de ter ele montado, de toda a planilha de custos e gastos. Então, nesse aqui ainda é cedo ainda, vereador, nós falávamos em valores, certo? Esse aqui só está buscando autorização legislativa para a criação desse consórcio, certo? Só título de colaboração, fica à vontade. Obrigado, presidente. Então, se for assim, nesse sentido, a gente viu aqui que está anexado 13 municípios aí que vão fazer parte, os outros, segundo aí, já que fazem parte. Então, sou favorável nessa condição, nessa situação também. Sobre o projeto de lei número 65, essa transferência de dotação dentro da mesma secretaria aí, para manutenção aí do fundo municipal, também sou favorável. Sobre o projeto de lei número 66, também ela abrir um crédito adicional dentro da mesma secretaria em um valor pequeno aí, também sou favorável. Sobre o projeto de lei número 67, abrir crédito adicional, uma sobra de recurso aí do NASF e do CAPS, que será para manutenção do programa do SUS. Então, também já explicado, sou favorável. Sobre o projeto de lei número 68, também aí trata de valores e dentro da mesma secretaria, também sou favorável. Sobre o projeto de lei número 69, também no mesmo sentido aí, esse recurso e essa sobra aí do PEMAC será utilizado aí para, segundo ali o governo aí, para a rampa de acesso aos cadeirantes. Então a gente vê que é necessário fazer isso também, essa adequação, então também pode contar com o meu apoio. Partindo para o projeto de lei parlamentar número 007, da colega vereadora Marli, também vejo assim de fundamental importância a isenção dessa cobrança aí de direitos autorais do ECAD, as comunidades que promovem eventos sem fins lucrativos. A gente sabe que é difícil hoje para as comunidades do interior se manterem, e com certeza, assim aprovado essa lei aí no nosso município,
será muito importante e gratificante para as comunidades do interior. Sendo que Joaçaba também tem um projeto aqui, inclusive tem a cópia aqui, que já foi lá aprovado esse projeto, então, em relação ao ECAT, a isenção da cobrança do ECAT. Então, por que Água Doce também não? Então, podem contar com o meu total apoio. Sobre o requerimento também da colega vereadora Marli, a presença aí da responsável pelo trânsito do nosso município, é importantíssima a presença dela aí para nós tirar algumas dúvidas, sendo que também fui procurado, eu não tenho ainda total conhecimento sobre essa mudança aí do trânsito aí, só se vê falar pelos outros aí, mas da maneira que está sendo comentada aí, vai sim atingir e prejudicar muito o comércio aí do nosso município. Então, é uma questão que mesmo temos que analisar e ver essa situação. Sobre a moção do colega vereador Evandro, a Polícia Civil de Santa Catarina, aí a reivindicação deles por melhores salários, total razão deles, pois há muito tempo eles estão sendo levados no papo com salários, né? Então eles não têm um salário digno e tem um trabalho de total responsabilidade sobre eles, para eles prestar em nosso estado. Então tem que mesmo analisar, o governo deve analisar essa situação aí, porque realmente está muito precária, deixando a desejar mesmo. E sobre o projeto de resolução do presidente, a leitura do versículo da Bíblia antes do início das sessões, pode contar com o meu apoio também. É importante, quando se trata de Bíblia, né? Só se vai se ter palavras boas aí, então pode contar com o meu apoio também. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Agradecemos ao líder do PT, vereador Jorge, passamos agora a palavra ao líder do PSDB, vereador Rodrigues. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar as colegas vereadoras e vereadores, cumprimentar a Maria Helena, a Joana, os funcionários dessa casa, e em nome do Carlos Guimarães, vereador, saudar a todos aqui presentes. Quanto ao projeto de lei número 64, que autoriza o município a ingressar no consórcio, na verdade, esse consórcio ele vai beneficiar muitos municípios. Depende de projetos que forem trabalhados. Eu acho que, conforme como se vê aqui, todos os municípios vão aderir a esse consórcio. Eu acho que a Água Doce também não poderia ficar só ela fora desse consórcio. Nós temos um programa que é muito interessante, que é o SUAS, que se for trabalhado a nível de consórcio, ele beneficia muito os municípios. Então eu acho que é muito interessante. A única questão que a gente vai ter que depois discutir aqui na Câmara vai ser a questão do valor. A gente não sabe se vai ser o valor mensal ou vai ser o valor por consórcio que participe. Então acho que isso depois vai ser discutido aqui e cabe a nós também analisarmos essa questão aí. Eu acho que é interessante isso aí na conta. Quanto aos projetos de leis que vem do Executivo para mudar cotações orçamentárias dentro da saúde, nada contra. Eu acho que é coisas normais que acontecem dentro da administração e eu acho que nada contra. A única questão que eu queria colocar aqui, estava colocando desde aqui, uma coisa que teria que ver e analisar é aquelas famílias que moram lá na Pedreira, tem assistente social, tem visitando, eu também tive visitando lá, não sei se alguém mais esteve lá, eles estão numa situação muito precária, que estão no banheiro aquelas famílias lá. Então tem várias famílias e saiu mais umas quantas casas lá e não tem banheiro naquelas casas lá. Então acho que seria interessante dar uma olhada nessa questão com assistente social. Mas nada contrário a questão desse dinheiro. Quanto ao requerimento da colega vereadora Marli, primeiramente aqui da Evarista participar aqui, eu acho que esse projeto que tem aqui foi feito pela Comissão de Trânsito,
Eu acho que nenhum dos colegas vereadores tem conhecimento sobre isso aí. Eu acho que é muito interessante vir aqui expor para nós e até convidar essas pessoas que têm interesse, que moram mais no centro aí, para que compareçam nesse dia para ver esse projeto também. Eu fui cobrado também várias vezes de como é esse projeto. Não temos conhecimento. Eu acho que é muito interessante e parabéns por essa requerimento. Quanto ao projeto de lei parlamentar aqui, na questão do ICAD, eu até já tinha conversado com a minha semana passada sobre isso aí, é muito interessante. O que precisaria também é que os outros municípios da região fizessem esse trabalho. Todas as promoções que são sem fim lucrativo, que fosse liberado como pagar essa taxa. Mesmo quando a gente faz as festividades da feira, do município, se paga um absurdo de caro. Então, eu acho que se não vai ter ingresso, seria justo que fosse, na verdade, gratuito essa questão do ICAD. E outra coisa também, muitos contestaram essa questão, será que esse dinheiro está sendo repassado para os músicos? Porque quando se faz um baile, uma comunidade, aí a gente viu o valor que se paga isso aí. Né? Então eu acho que é muito interessante e isso na verdade vai ser uma briga judicial que vai ter que ser feita, porque eles não vão aceitar de jeito nenhum, mas se todos os municípios aqui entrarem nesse projeto, eu acho que tem mais força para se conseguir essa liberação de não pagar todos os eventos que forem de entrada gratuita. Mesma coisa se o cara fizer um baile de casamento, aí tem que pagar até caro, mesmo que não seja cobrado. Mas se for nessa questão aí, esse quanto à emenda a moção do vereador Evandro, eu acho que é interessante. Hoje, na verdade, o Estado está com uma deficiência muito grande de pessoas na Polícia Civil e que tivesse um melhor salário. Tem outras entidades também que estão com deficiência, mas é interessante e parabéns para eles que têm a força para esse motivo. Quanto à resolução do presidente também, né, nada contra, eu acho que é muito bem-vinda aqui com nós, acho que é interessante, é uma palavra a mais de conhecimento de luz aqui para nós. Acho que nada contra e seria isso, senhor presidente, boa palavra. Agradecemos ao líder do PSD, vereador Wilson, e passamos agora ao líder do PMDB, vereador. Com respeito ao projeto de lei 64, então, autoriza o ingresso do município de Água Doce no consórcio intermunicipal multifinalitário. Ele já disse, né? Então, que vai ser, a intenção dele está clara, né? Os critérios, o apoio aos vários setores, saúde, meio ambiente, tudo. Então, eu creio que isso aqui, em conjunto, só teremos benefícios. Quanto ao projeto de lei 65, 66, 67, 68 e 69, então são remanejamento de recursos que fazem necessário para a continuidade das atividades também nada contra. Quanto à moção do colega Evandro, apoio à Polícia Civil, então, claro, pelo relevante trabalho que eles fazem nas comunidades, é justo que se dê esse apoio aí para melhorar os seus salários, e sendo que eles estão sempre à frente de vários riscos e nós precisamos de uma segurança que tenha bom ânimo e bom salário. Então também sou favorável a isso. Parabéns pela tua moção. Quanto ao projeto de resolução, né, da leitura do versículo da Bíblia, pelo nosso presidente Fino, a palavra de Deus ela é única, sábia e verdadeira. Então, não tem mais o que fazer, estar em primeiro lugar em nossa casa. Parabéns pelo teu projeto. Seria isso que vou lhe falar. Agradecemos a líder do PMDB, os demais líderes que já se manifestaram, e deixamos agora a palavra ali. Vereadora Denise. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, Maria Helena, Joana, Carlos,
Newton, Thiago, a Eloy e o Diego. Eu só queria fazer 2 parênteses aqui. Quanto ao requerimento número 10 da Marli, para esclarecer assuntos do projeto de mudança do trânsito, que ele fosse votado na sessão de hoje, porque assim ele já foi licitado e quando a gente vê já está sendo feitas as transformações ali fora, a gente ainda não pode ficar a par, nem explicar para o pessoal que está vindo pedir explicações para a gente. Então, quanto antes, correr contra o tempo. E quanto ao projeto de resolução do nosso presidente aqui, para ser lido um versículo, acho ótima essa ideia, parabéns. Eu só queria assim, pedir que fosse uma questão bem democrática, que todos pudessem fazer essa leitura, que ficasse aberta para cada dia, cada segunda-feira, um vereador fazer essa leitura, a não ser que a pessoa não queira, né? Mas que todos pudessem fazer parte desse momento. Era isso, obrigada, de novo, Paulo. Agradecemos as colocações e sugestões da vereadora Denise, vereador Lula, fique à vontade. Quero cumprimentar o presidente, os demais colegas, a doutora Marilena, a Joana, os demais presentes, eu, o Milton, o Carlos, o Vieira, e a esposa, e o Thiago, enfim, todos. Com respeito aos projetos que deram entrada aí, que já foi tudo comentado, bem explicado, não tem o que alterar nada, está tudo dentro daquilo que eu esperava. E eu quero, com respeito ao projeto da companheira Marli, quero parabenizar por atitude, que eu acho que isso aqui é uma coisa que está, no geral, assim, os caras estão só levando dinheiro e não tem retorno, porque nossa região aqui, as sociedades, os clubes e todos que fazem promoção estão se queixando que está um absurdo, estão cobrando e não tem retorno. Isso aí só leva o dinheiro então eu acho que isso aqui está na hora de se manifestar a respeito disso aí. E até sugeriria que, se fosse possível, que convocasse as outras, mandasse algum ofício, ou assim, entrar em contato com as outras câmaras da região, como já foi comentado aí, para todo mundo se manifestar a respeito disso aí. Outra coisa a respeito do trânsito aí também, eu também já fui procurado, já tenho, e não tenho o que esclarecer, que eu nem informando aí, eu estou por fora de tudo. Porque aí teve já, isso aí já é um projeto antigo, parece que já os caras que fizeram esse estudo aí, eu acho que nem sei se ainda fazem parte da comissão de trânsito, parece que já é coisa assim, os caras comentaram, fizeram e ficou assim, né? Não colocaram em prática e sobrou um pepino aí para ir empurrando para frente, como se diz. Né? Então, eu acho que é válido trazer alguém que esclareça para a gente ficar a par, para esclarecer para o pessoal. Né? É isso aí, eu agradeço e vou falar. Agradecemos a participação e colaboração do vereador Lula, a palavra continua livre. Seria assim, de complementar, então, digamos, nós temos um tráfego pesado, intenso, né, e a aplicação de mudanças deverá ser cautelosa e, ao mesmo tempo, eficiente. Porque, digamos assim, ela, segundo a gente percebe, ela viria prejudicar alguns comércios, né, pelo não ter um estacionamento mais. Então, até o CDL gostaria de se fazer presente e pedir que a gente mande um convite a eles. Eles gostariam também, né, de se fazer presente para também tomar conhecimento real do teor desse projeto. Seria isso. De bom depois. Agradecemos as colocações da vereadora Merlin, vereadora Tati, fica à vontade. Obrigada, senhor presidente. Em relação aos encaminhamentos do Legislativo, gostaria de não só avalizar, como parabenizar as iniciativas. Gostaria de endossar também o colocado pela Denise em relação à leitura do versículo. Seria uma forma bem democrática de todos participarem. E gostaria de comentar sobre o requerimento da colega Marli. Tenho o meu total apoio, pelo pouco que eu sei do projeto, alguma coisa
prejudicar só o comércio, pelo que eu entendi do que me foi passado, na verdade, o trânsito também não seria beneficiado na forma de torná-lo mais eficiente. Então, é pertinente o seu requerimento e espero que nos seja colocado aí quais os benefícios que essa mudança traria para o trânsito e também para o comércio local. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos a vereadora Tati, falar ultimamente, mas eu também gostaria de fazer uso do pequeno expediente. Então, encerramos esse pequeno expediente, parabenizando a todas as manifestações, indicações, requerimentos aí que deram entrada e foram defendidos e têm um aval positivo. Passamos então ao grande expediente. Palavras para ele. Vereador Lúcio, fica à vontade. Eu queria, presidente, só colocando a questão que tivemos esse final de semana, no sábado, a feira da Fazenda Arapari, que aconteceu aqui no nosso Parque de Exposição, onde foi um sucesso muito grande, onde a participação de vários fazendeiros, proprietários, do estado inteiro, do Paraná, teve gente aí, e foi um sucesso de venda. Nós tivemos um movimento dessa feira aí de aproximadamente R$520 mil. Tivemos vendas de mais de anos, conseguimos uma média de 8.200, 8.000 e pouco. O Deva chegou a 11.100 a média dos touros, e o Airport chegou a média de 10.300, se não me engano. E mais as novilhas que foram vendidas. Então, na verdade, foi um sucesso muito grande a feira do Werner. Pela manhã eu estava muito preocupado com a questão do clima, porque estava chuvoso, disse, vamos cancelar essa feira. Mas os compradores vieram, tiveram mais de 500 pessoas que almoçaram ali no nosso evento, um ótimo churrasco, então o presidente também estava almoçando. Então foi um sucesso muito grande a feira dele. Então vai ficar mais um convite para a próxima feira dele, que é dia 26, que vamos ter fêmeas, que vão ao leilão. Isso engrandece muito o município de Levadoce, eleva lá do município, onde o estado inteiro participa de produtores aqui. E também deixar o convite, que já o colega Evandro leu aí, da nossa feira que vai acontecer nesse final de semana, no sábado, então, que é a feira da primavera, onde teremos 67 mangueiras. Não é uma feira muito grande, mas é uma feira que a gente começou a fazer esse trabalho para a venda de animais. Pessoal que não conseguiram engordar no pasto, então colocam agora para vender esses animais, provavelmente para os confinadores. Então a gente deixa o convite para que participem desse evento ali também. Eu queria também fazer uma colocação aqui sobre um pedido a respeito do poço artesiano do frigorífico Dri. Já tenho cobrado essa questão aí, até me cobrou várias vezes. E se fosse possível, o secretário dá uma satisfação a esse proprietário sobre este poço, se há possibilidade de fazer ou não. Então seria essa a colocação e gostaria que fosse entendida. Eu vou ler a palavra. Obrigado. Agradecemos as colocações do vereador Wilson. Palavra ultimamente. Vereadora Denise, fica à vontade. Só queria deixar aqui meus votos de parabéns para o grupo da terceira idade, que sábado teve a premiação, né? E em especial a minha mãe, que ficou em segundo lugar. Agradecemos e parabenizamos a sua mãe também. Vereadora, palavra ultimamente. Vereadora Maria, fica à vontade. Também gostaria de parabenizá-los, porque eu fui para aí no bairro da terceira idade, cheguei lá, estavam todos sendo premiados quase, então isso é uma satisfação muito grande para a gente poder ter participado. O trabalho deles, a alegria deles, a disponibilidade, isso aí é um lazer, uma satisfação que dá assim, a todos eles, que é irreparável. É saúde isso aí. Agradecemos também a vereadora Maria. Margarida, você definiu? Vereadora Tati, fica à vontade. Espero chegar lá também com essa disponibilidade nessa exposição. Para colocar aos senhores, quanto ao projeto de lei em relação ao consumo de bebida alcoólica, foi solicitado aqui uma reunião com o Conselho da Juventude,
Eles marcaram então a reunião para o dia 6, domingo, se eu não me engano, dia 6? 6 do 10 às 19 horas aqui no salão da prefeitura. Então, provavelmente eles irão encaminhar um convite aos senhores, mas como a reunião está marcada antes da próxima sessão, eu faço aqui o convite verbal realizado pelo presidente do Conselho para então a reunião do Conselho dia 6 às 19 horas aqui no salão da prefeitura para discutir ali sobre o projeto de lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica. Inclusive, nos foi passado que vai ser convidado também as polícias civil e militar, o corpo de bombeiros, para que se façam presentes também. Outro assunto que eu gostaria de comentar com os senhores, o deputado federal Aldir Colato entrou em contato na última sexta-feira, passando aí como está o procedimento daquela recomendação efetuada pelo procurador Flávio Pablo Alto sobre o plantio de batata no nosso município. Então, nós fizemos, só para fazer um histórico, aí nós fizemos a sessão no domingo, né? Na segunda-feira pela manhã, reuniram-se alguns documentos, dentre eles um documento da Prefeitura, um documento da Associação dos Verdes Campos, da American, um documento do sindicato, juntamente com a moção que nós aprovamos então no domingo, e essa documentação foi encaminhada. Até gostaria de agradecer o nosso secretário, o Milton, que fez uma corrida até Chapecó para entregar a documentação em mãos para o deputado. E na quarta-feira, então, o deputado reuniu-se com o vice-procurador da República em Brasília. O próprio deputado fez um documento dele, entregou a esse procurador, e pelo que ele nos passou, o procurador também ficou, vamos usar a palavra, surpreso com a atitude desse procurador que fez essa recomendação, porque, segundo ele também admite que não seria da alçada, o assunto não seria da alçada desse procurador. Essa documentação, segundo o vice-procurador-geral, foi encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público, tá, para que haja o enquadramento do procurador que fez a recomendação. Tendo em vista que algumas considerações que ele usou para justificar a sua recomendação são questionáveis, como a gente colocou na sessão de domingo, em relação ao plantio de batata orgânica. Na sexta-feira à noite, nós tivemos uma reunião da American, Associação dos Verdes Campos, e o senhor Alcides Nunes, presidente, solicitou para que agradecesse a essa Casa Legislativa a disposição e ao empenho dos vereadores desta Casa em fazer sessão extraordinária e de todo o encaminhamento e a importância que foi dada a esse assunto, tendo em vista a importância da agricultura para o município de Água Doce. Então, ele pediu para agradecer os senhores. Obrigado, senhor presidente, de novo falar. Agradecemos as colocações da vereadora Tati, palavra de Maria, vereador Wilson, fica à vontade. A questão do Conselho da Juventude, ele não tem conselho criado, porque eles pediram para que cada entidade indicasse 2 nomes até quarta-feira. O conselho está criado, na verdade já foi o presidente, o vice-presidente e o secretário já estão nomeados pelo prefeito, já estão escolhidos pelo prefeito, e falta esse retorno de algumas associações para que se constitua o restante do conselho. Presidente, na verdade, o que me foi passado é que o presidente é o Thiago Grande, o vice-presidente é o Vitor e a primeira secretária é a Andréa Turra. E isso, vereador Wilson.
Agradecemos então o vereador Wilson e a vereadora Tati, o vereador Evandro, que foi vontade. Eu gostaria de justificar uma possível ausência minha na reunião de domingo à noite, em virtude que domingo há jogos do Campeonato Aberto de Futsal, no qual eu sou funcionário da Comissão de Esportes, então eu tenho que trabalhar. Eventualmente, se eu conseguir uma liberação, eu irei à reunião, senão eu gostaria de justificar uma possível ausência por causa do meu trabalho. É isso, senhor presidente, eu vou falar. Agradecemos ao vereador Evandro, falar a última vez. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu fiz uma somatória aqui dos horários já e o número de cada vereador, então, até o momento. Eu acho que o vereador Wilson entrou agora uma vez, uso da voz, a nossa voz legislativa no sábado. Vereadora Marli, 4 vezes, vereador Dunga, 2, vereador Lico, 3, vereadora Tati, 4, vereadora Denise, 3, vereador Evandro, 4, vereador Jorge, 4, presidência, 7. E fiz uma divisão aqui para que a gente pudesse equilibrar aqui. O vereador Jorge ficasse com 5, o Evandro com 5, Denise com 4, Tati com 5, Nico com 4, Dunga com 4, Marli com 5 e o Wilson com 2 horários. Então, se todos concordarem, agora dia 5 do 10, esse horário é gravado na quinta, né, Tiago? 5 do 10 ficaríamos a cargo do vereador Wilson, 12 do 10 a cargo do vereador Dunga, 19 do 10 a cargo do vereador Nico. Mas a Joana depois nos ganha. 26 do 10 a cargo da vereadora Denise. 2 do 11 a cargo da presidência, 9 do 11 a cargo do vereador Jorge, 16 do 11 a cargo do vereador Evandro, 23 do 11 a cargo da vereadora Marlim, 30 do 11 a cargo do vereador Wilson, novamente em função da troca agora no segundo semestre. Dia 7 do 12, então, o vereador Dunga, e encerraria dia 14 do 12 com a vereadora Tati. A princípio, eu deixaria assim essa pré-escolha, né? Lógico que acontecendo algum imprevisto, né? Com antecedência, e a Joana faz a troca, a mudança, sondaria a todos. Podemos encerrar então o grande expediente? Passamos à ordem do dia. O projeto de lei número 66, que autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito adicional especial e criar elementos de despesa no orçamento vigente de novas providências, baixamos as comissões de legislação, justiça e a redação final e a comissão de finanças e orçamento. O projeto de lei número 67, autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito adicional suplementar e novas providências. Baixe as seguintes comissões: Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei número 69, autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito adicional especial, cria emenda de despesa, anula parcialmente e transfere dotação orçamentária que especifica da outras providências. Baixo as seguintes comissões: Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Para o projeto de lei número 7, projeto de lei parlamentar, número 7, esse da autoria da vereadora Marli, concede sem sanção o pagamento da taxa devida ao secretário central da arrecadação, distribuição e CAR, aos eventos e pessoas que especifiquem da outras providências. Baixa a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ao projeto de resolução número 7, institui a leitura de um versículo da Bíblia antes do início de todas as sessões do Poder Legislativo Luiz Bedinho, no município de Água Doce. Frisando aqui, nós vamos alterar a redação para que se compartilhe a leitura entre todos os vereadores. De minha parte, baixo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu coloco em votação a dispensa de parecer e votação em regime de urgência ao projeto de lei número 64. Autoriza o ingresso do município de Água Doce no consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da AMOC, denominado de Consórcio Público Meio Oeste Contestado e da outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam com a dispensa de parecer e votação em regime de urgência referente ao projeto de lei 64 de 2013 permaneça como está. Então, está aprovada a dispensa de parecer e votação
no regime de urgência. Então, coloco em votação o projeto de lei número 64 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Então, está aprovado o projeto de lei número 64 de 2013. Eu coloco em votação a dispensa de parecer e votação no regime de urgência. É o projeto de lei número 65, como eu disse, Autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito adicional especial anular totalmente a transferir votação orçamentária que especifique da outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam com a dispensa de parecer e votação em regime de urgência, permaneçam como estão. Então está aprovado a dispensa de parecer e votação em regime de urgência para o projeto de lei número 65 de 2013. Eu coloco em votação o projeto de lei número 65 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 65 de 2013. Eu coloco em votação a dispensa de parecer e votação em regime de urgência ao projeto de lei número 68 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito adicional especial criar elemento de despesa, anular parcial ou totalmente e transferir dotações orçamentárias que especifiquem da outras providências. Os vereadores que concordam com a dispensa de parecer e votação em regime de urgência para o projeto de lei 68 de 2013 permaneçam como estão. Então, está aprovada a votação com dispensa de parecer e votação em regime de urgência. Eu coloco em votação o projeto de lei número 68 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 68 de 2013. Eu coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 52 de 2013. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2014 e da outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam com os pareceres, permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres das comissões do projeto de lei número 52 de 2013. Eu coloco em votação o projeto de lei de número 52 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 52 de 2013. Eu coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei 61 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito especial e cria elemento de despesa no orçamento vigente e da outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam com os pareceres das comissões permaneçam como estão. Então estão aprovados os pareceres das comissões referente ao projeto 61 de 2013. Eu coloco em votação o projeto de lei número 61. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Então, está aprovado o projeto de lei número 61 de 2013. Eu coloco em votação a indicação de número 83, essa da autoria do vereador Jorge. Solicita-se ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de conceder auxílio financeiro para a comunidade de São Judas Tadeu, a fim de ampliar a profundidade do poço artesiano já existente, ou proceder com a perfuração de novo poço artesiano, como forma de continuar oferecendo água potável a toda a comunidade, bem como as atividades da pecuária e agricultura. Vereadores e vereadoras que concordam com a referida indicação permaneçam como está. Está aprovada a indicação número 83 do vereador do vereador Jorge. Eu coloco em votação o requerimento número 2 da autoria do vereador Wilson, qual solicita que se oficie o senhor Alberto Primo, responsável pelo Departamento de Infraestrutura, Estrada e Rodagem de INCA, para proceder com melhorias imediatas na SC 464, seguindo Tercilópolis, Salto Veloso. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento da autoria do vereador Wilson. Eu coloco em votação o requerimento número 10, esta autoria da vereadora Marli, que oficia-se a senhora Evarista Bernadette Trento, responsável pela atribuição de autoridade de trânsito do município de Água Doce, para que possa fazer o uso da tribuna no plenário desta casa, a fim de esclarecer assuntos do projeto de mudança do trânsito. Vereadores e vereadoras que concordam com o referido requerimento, permaneçam como estão. Também está aprovado o requerimento número 10, da vereadora Marli.
No final desta sessão, peço que todos permaneçam um pouquinho para podermos saudar o nosso aniversariante como vereador Evandro. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, encerro a presente sessão ordinária, convocando a todas as vereadoras e vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 7/10, segunda-feira, às 19 horas.